Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no canal e hoje eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal minha amiga Elisa Jaquix e nós vamos falar de um assunto que ela entende tudo, que é sobre saciedade, mais precisamente o papel da alimentação na saciedade, né? Como os alimentos contribuem para esse processo tão importante num processo de emagrecimento. Então, Elisa, queria agradecer sua participação mais uma vez aqui no canal. Eu que agradeço, Márcia. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui com você. A Elisa, ela é nutricionista, ela é doutora em alimentos e nutrição pela Unicamp, professora na graduação, professora em pós-graduação. E só contando para o povo do canal, né, Elisa? A gente não está aqui em duas pessoas, né? Nós estamos em três, porque tem o Léo, a amiga da Elisa, mas provavelmente na hora que vocês estão assistindo esse vídeo, o Léo já está no colo da Elisa, né? Se Deus quiser. Porque faltam poucas semanas e a gente está aproveitando para gravar o vídeo aqui correndo antes, porque depois a vida dela vai virar uma loucura. Vai. Obrigada, viu, Márcia? E, Elisa, vamos falar um pouquinho então sobre saciedade, né? Que eu acho que é tão importante no emagrecimento e que você sempre fala tão bem sobre emagrecimento, mas qual que é a importância, né, de conhecer esses alimentos para quem deseja perder peso, né? Porque entender de saciedade é importante nesse processo. Olha, Márcio, é muito interessante, né? Parece algo tão básico, mas quando a gente vai para os estudos em longo prazo, o que as pessoas mais se queixam no processo de emagrecimento é de fome. E é uma das coisas que faz com que as pessoas voltem ao peso que elas tinham antes, ou abandonem, né, aquele processo de reeducação alimentar. Então, muitas vezes é porque elas não se sentem saciadas. Lógico que existem várias razões para a pessoa abandonar, né, esse processo todo de emagrecimento, mas uma das principais razões é essa, é fome. Então, quando a gente trabalha com alimentos que gerem mais saciedade, lógico que isso vai contribuir para a pessoa diminuir a ingestão alimentar, né? E, consequentemente, melhora a adesão à dieta e o emagrecimento vem como consequência. Então, é lógico que, assim, não é tudo. O indivíduo se sentir mais saciado não necessariamente vai garantir com que ele perca mais peso, porque, afinal, a gente come por outras razões, né? Existe a fome hedônica, por exemplo, você come sem ter fome. Então, claro que a gente tem que olhar por esse aspecto também, mas a ideia é que se o indivíduo estiver mais saciado, ele coma menos, e isso contribua para o processo de emagrecimento. A gente falou tanto no outro vídeo, né, de quão complexo é esse processo de emagrecimento. Se é mais uma etapa, é mais um aspecto que a gente precisa se atentar sim, né, que os nutricionistas precisam dar uma atenção, porque é tão comum a gente ver as pessoas, né, reganhando o peso todo que perdeu, né? Então, aí começa a parecer que as dietas, que a alimentação não faz o efeito, mas muitas vezes é porque faltou cuidar desses detalhes, né, Elisa? Com certeza, com certeza. E exatamente isso, Márcio, essa palavra que você falou, que é o que eu comento também com os meus pacientes. Eu falo, olha, são detalhes, que vão fazer a diferença, né? Então, a ordem dos alimentos, o quanto de fibra você vai colocar nas suas refeições, a questão da mastigação, são detalhes que vão influenciar diretamente nessa saciedade e na perda de peso. E quais seriam os componentes alimentares aí mais associados à saciedade? Então, existem alguns nutrientes que estão relacionados ao maior nível de saciedade. Então, por exemplo, proteína, fibras, a ingestão de água também está relacionada a essa questão da saciedade. Então, uma matriz alimentar mais proteica, assim como uma matriz alimentar mais rica em fibras e mais rica em água. Então, por exemplo, as frutas, as verduras, são excelentes para gerar saciedade.
cada um desses componentes alimentares vai levar uma maior saciedade por um mecanismo de ação diferente. Então, por exemplo, as proteínas, elas podem aumentar a produção de GLP-1, que é uma incretina produzida lá pelo intestino, que está relacionada à saciedade. Já as fibras também podem melhorar a saciedade pela produção de GLP-1, mas muitas vezes a fibra, em combinação com a água, ela já gera saciedade simplesmente por gerar uma maior distensão gástrica. Aí o indivíduo tendo, né, essa maior distensão gástrica, isso também está relacionado à saciedade. Às vezes, mais a distensão, os estudos são controversos nisso, mas muitas vezes eles falam que a distensão gástrica é o principal aspecto para gerar saciedade. Então, quando você ingere ali uma fruta, verduras, pela presença de fibras e grande quantidade de água, você vai distender mais seu estômago e, consequentemente, se sente mais saciado. Agora, existe um outro aspecto que não é o que está relacionado à composição, né, à matriz alimentar, mas é a ordem com que você ingere os alimentos numa refeição. Então, tem vários estudos que também têm mostrado que essa ordem faz diferença nos níveis de saciedade e no quanto o indivíduo vai consumir nas próximas 3 a 6 horas. Sim. É bem interessante, é um outro detalhe. Essa questão da ordem, como que é isso? Tipo, é aquela questão da pessoa, eu como um prato de salada antes, depois vou para os outros alimentos. O que os estudos já mostram sobre isso? Olha, bem interessante, mas realmente parece que você ingerir a salada, os vegetais, antes de consumir as fontes de carboidrato, que isso realmente gera uma maior saciedade. Então, isso está relacionado. Quando você começa a refeição com os vegetais, você tem uma maior produção de GLP-1. E isso está relacionado a uma maior saciedade. Agora, os estudos são controversos nesse sentido, Márcio. E aí eu acho que, na verdade, a ideia aqui não é chegar numa única resposta, mas é falar das diferentes estratégias. Porque, por exemplo, quando você começa a refeição com vegetal e depois, por último, deixa o carboidrato, ótimo, você vai ter uma maior saciedade. Porém, se você começa a refeição com a fonte proteica, vem a fonte proteica, depois os vegetais e, por último, as fontes de carboidrato, isso também está relacionado a um aumento do GLP-1 e maior saciedade. Então, assim, as duas estratégias, tanto você começar a refeição com os vegetais ou começar a refeição com a fonte proteica, são estratégias que parecem interessantes. Eu acho assim, eu acho isso interessante, por exemplo, numa situação que a pessoa vai numa festa e tem ali várias torradinha, né, salgadinho, a gente já, de modo geral, já vai ali no pão, já vai na torradinha. Verdade. Então, se você conseguir, por exemplo, começar por um tomatinho cereja ou com a mussarela de búfala, começar com as fontes proteicas, a tendência é que você coma menos ao longo dessa refeição, coma menos calorias por ter uma maior saciedade. Então, eu acho que às vezes isso é legal até nos finais de semana, nessa questão dos petiscos, faz uma cenoura em fatias e come com iogurte. Então, começar a refeição dessa forma realmente parece que as pessoas comem menos e isso pode, em longo prazo, lógico, levar a uma maior perda de peso. Eu tenho uma paciente que ela, antes de sair de casa, quando ela vai para as festas, tá, ela come um prato de salada. Que ela fala assim, eu já como um prato de salada antes e vou para as festas, porque aí lá eu tenho a tentação de ficar beliscando é muito menor, porque a pessoa está mais saciada, né? Então, são estratégias que a pessoa pode realmente utilizar. Exatamente, exatamente. E funciona, né? Realmente funciona, faz com que a pessoa coma menos. Existe também uma outra
possibilidade, por exemplo, você começar a refeição com uma sopa de legumes, por exemplo, né, mais levinha. Por quê? Mas aí o mecanismo seria pela distensão gástrica. Uhum. Então, você também levaria a uma maior saciedade pela distensão gástrica. Então, também é uma outra estratégia. Sim. O que parece ser ruim é você começar a refeição com a batata, com arroz, com pão. Entendi. E então você falou de componentes, né? Você falou proteína, fibra, água também, a água também pensando nesse papel da distensão, é isso? Exatamente, exatamente, Márcia. Então, olha como a gente tem aí algumas estratégias para que os nutricionistas comecem a cuidar, porque tem realmente aquele paciente que sempre reclama, né? Que acaba comendo além da conta porque não consegue. Então, trabalhar a saciedade nesses pacientes é bem interessante mesmo. É bem legal, viu? E realmente faz diferença. Agora, assim, pensando até um pouquinho mais na proteína, tem alguns estudos que mostram que comer proteína no café da manhã, fazer um café da manhã proteico, com no mínimo 12 gramas de proteína, o que dá aí uns 2 ovos, mais ou menos, você tem uma maior saciedade ao longo do dia. E a gente tem estudos até em longo prazo mostrando que um café da manhã mais proteico, ele acaba diminuindo a ingestão de snacks, de guloseimas ao longo do dia, e em longo prazo mostrando que leva a um maior emagrecimento do que pessoas que não colocam proteína no café da manhã. Então, e assim, se a gente for olhar o café da manhã de grande parte das pessoas, é pão, manteiga e um café com açúcar. Eu falo que é cultural, né? Aí o pessoal, quando a gente vai lá, coloca ovo, aí eles, sério, ovo de manhã? Tem paciente que reclama, fala, sim, vamos incluir fontes proteicas aí também, o queijo, alguma coisa assim. Mas as pessoas acham diferente, né? Porque é aquele hábito do pão com café, pão, manteiga, café. E acha que deveria ser assim, e os estudos mostram que não é bem assim, né, Elisa? Exatamente. É interessante porque a gente às vezes coloca mais comida do que a pessoa está acostumada a comer. E ainda assim ela tem um resultado super interessante, né? Então, por vários mecanismos, mas um deles é esse de gerar uma maior saciedade, diminuir os níveis de grelina ao longo do dia. Então, parece que colocar um pouquinho mais de proteína também diminui a fome e gera maior saciedade. E olha, a gente não está falando aqui de fazer um café da manhã só com proteínas, não é isso, né? É de agregar as fontes de carboidrato às fontes de proteína. Então, o que acontece é que muitas vezes não tem proteína nenhuma, né? E não atinge, às vezes se tem é muito pouquinho, não atinge esses 12 gramas, que é o mínimo que os estudos trazem, que gera realmente mais saciedade. Nossa, Elisa, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Eu tenho certeza. E, Elisa, eu sempre gosto, né, de deixar dicas aqui, de dicas para que o pessoal aprofunde os conhecimentos nesse tema, porque eu falo que a gente vem aqui em 15 minutos e dá uma ideia. Mas aí agora é a hora de todo mundo buscar, aprofundar, estudar mais. A Elisa, inclusive, tem curso, né, na área de emagrecimento. Como que o pessoal se informa, Elisa? Então, Márcio, realmente a gente tem um curso, é meu e do Gustavo. A gente fala sobre várias estratégias que são importantes no processo de emagrecimento. Então, entra aí a inclusão de alimentos sacietógenos, alimentos ansiolíticos, o papel da qualidade da alimentação, cálculo dietético, enfim, ele está bem bacana. E para a pessoa ter acesso ao curso, é só acessar pelo meu Instagram ou pelo do Gustavo o nosso Linktree. A hora que a pessoa acessa o Linktree, já vai abrir a página do curso enfim, é super fácil. Então, pessoal, entra lá, se informa, porque vale a pena. Esse curso é sempre elogiado, então a gente só vê boas notícias, bons comentários aí nas redes sociais. Então, Elisa, muito, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação. Eu que agradeço, Márcio. Um grande beijo.
Pessoal, ó, então se você está assistindo aqui pelo Instagram, lembra de compartilhar esse IGTV aqui nos seus stories, lembra de curtir, marca os amigos que tem que assistir. Quem está vendo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal e ativa o sininho para as notificações. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até lá! Tchau!